Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas falando especificamente sobre o artigo como um marcador de função, ok? Aqui, basicamente, aliás, do artigo como marcador de função e neste caso para denotar posições adjetivas. Na última aula tivemos um excelente tempo em que falamos sobre o texto de João 3,16. Mostramos ali um pouco sobre o que eu chamo da anatomia do amor de Deus. E agora nós vamos aqui para o texto de Atos 19, certo? O texto de Atos 19, em que a gente vai tratar aqui especificamente sobre a nossa tradução e depois a nossa análise, ok? Então vamos aqui. Atos 19, versículo 6. Cai, que é o I, como você pode ver aqui. Depois nós temos epithentos, ok? Epithentos. Então, aqui a ideia é exatamente, né, falar aqui sobre epithentos, como você nota aí. A questão aqui com relação a esse verbo, certo? Epithentos, nesse caso aqui, esse verbo, epithentos, você já nota que ele tem um jeitão diferente, certo? E esse, o que eu chamo aí, o que eu quero dizer aí com jeitão, né, para você ter uma ideia do que eu quero falar, basicamente é porque ele já traz pra gente uma forma de uma forma que não nos é o comum. Epithentos tem cara, como eu costumo lembrar, ele tem esse jeitão, né, de um particípio, certo? E é exatamente isso. Epithentos, ele vem do verbo epitithemi. Epitithemi. Ok? E esse verbo, epitithemi, ele é um verbo exatamente com a ideia de colocar as mãos, né? Na verdade, é colocar sobre, né? A ideia é colocar sobre. No caso, eles vão colocar as mãos, mas é colocar algo sobre, ok? Epitithemi. Ele vai nos aparecer. Ele vai nos aparecer aí. Epitithemi. Vai nos aparecer 39 vezes no Novo Testamento. 39 vezes no Novo Testamento. É um número, é uma quantidade considerável, né? Então, epitithemi, colocar sobre. Nós temos aqui, por exemplo, outros verbos, como lá em Mateus 19, 13, temos trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos. Então, a ideia de impor as mãos, recentemente já algumas vezes é trazida mesmo com a ideia de impor as mãos. O colocar sobre também. Então, puseram em cima deles as suas vestes, tá, com relação ao jumentinho, Mateus 21, 7. Então, fica essa ideia aí de colocar sobre sem muita dificuldade, ok? Vamos adiante, então. Então, impondo-lhes, impondo, e aí nós temos autóis, impondo-lhes, impondo neles, impondo sobre eles, algo mais ou menos assim, impondo-lhes Paulo, tu Paulo, e aí nós temos tas reiras, impondo-lhes Paulo as mãos. Então Paulo impôs a mão, no caso, sobre eles, do Paulo, tas reiras, as mãos. Interessante notar também que o genitivo aqui, ó, ele não está no nominativo, né? Do Paulo está no genitivo, mas a ideia aí é dele como sujeito, né? Então
vale a pena anotar essa questão aí. Euthe, melhor dizendo, veio. Lembrando que euthe, caso você não perceba, mas aqui nós temos euthe no verbo é o aoristo de erromai. De erromai. Ok? Então veio. E aí nós temos epautus, que é ep-autus. Eu já estou puxando mais adiante para que faça sentido, né? A epautus veio sobre eles. Ep-autus, sobre eles. Lembrando que o epi, a epi é uma preposição, e a preposição epi traz essa ideia basicamente de sobre, certo? Você lembra aí, por exemplo, de epiderme, certo? Epiderme é a camada da pele mais superficial, né? Mais, exatamente, superficial. Depois é que nós temos as outras camadas, né? Então, epiderme, agora não me ocorre outra, mas epiderme, pelo menos, é algo que eu me lembro. E aí nós podemos fazer essa relação. Então, epautus, sobre eles. Aí nós temos topneuma torragion. Topneuma torragion. Pessoal, topneuma torragion. Topneuma, sujeito, né? É o substantivo, na verdade, melhor dizendo. Veio, o Espírito Santo é o sujeito sobre eles, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é substantivo e adjetivo. Já para a gente ficar aí esperto com relação a isso, né? Pneuma é substantivo e hagion é santo, que é o adjetivo. Ok? Então, o Espírito Santo, topneuma, torragion. Beleza? Muito bem. Então, veio sobre eles o Espírito Santo. Já que já falamos aqui sobre isso. E aí nós temos o quê? Nós temos epautus, já traduzimos. E aí nós temos elalum. Elalum é do verbo laleo. Deixa eu me apresentá-lo aqui. Elalum, exatamente. Ele está na forma imperfeita. É o verbo laleo. Ok? Laleo, portanto, é o verbo para eu falo, né? Também trazido aí com relação a isso. Então falavam. E aí nós temos té. Té. É uma partícula, né? Normalmente a ideia com a ideia de o léxico chama essa conjunção de uma conjunção enclítica fraca e uma partícula conectiva fraca, na verdade, né? Então, é um I, mas é mais ou menos, né? Então, foi traduzido aqui como I. Mas só para você saber. E nós temos glossais, porque ele está falando aqui, ó, elalum glossais, então eles falavam em línguas, kai profeteuon, como profetizavam. Aí você percebe que a forma está no imperfeito, né? Por quê? Porque você tem um epsilon aqui, terminando em on também. Então são duas marcações aí do imperfeito. Então eles profetizavam, ok? Muito bem, muito bem. Tendo colocado esses pontos, eu só queria chamar a atenção aqui para a seguinte questão. Nós temos aqui a nossa posição do adjetivo. Nós temos, se você consegue perceber aí, topneuma, torragion, ok? Nós temos aqui
to pneuma, to hagion. O que é isso, galera? O que é isso? To, artigo. Pneuma, substantivo. To, artigo. E hagion, adjetivo. Ok? Então, se nós temos aí a construção do adjetivo prestar atenção na posição do artigo em relação ao adjetivo. Tem artigo antes do adjetivo? Tem. To, hagion. Então, se os dois estão juntos, essa construção aí, ela permanece. To, pneuma, to, hagion. É o Espírito Santo. Esse to aqui não necessariamente precisaria estar aqui. Ele está aqui para marcar a posição atributiva. E para dizer, essa é uma posição atributiva, essa é uma formação, uma construção adjetiva. Mas não necessariamente precisava estar aí, porque a posição atributiva já está marcada pelo artigo antes do adjetivo. Então ela é uma posição atributiva. Por quê? Porque ela está atribuindo, lembrando aqui, ó, atribui características. Qual é a característica que ela atribui ao substantivo? Nesse caso, é o fato de ser santo. A santidade é marcada a partir disso. Então fica interessante perceber essa questão aí dessa forma, ok? Então, tanto falavam em línguas como profetizavam. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos lá. Nós temos aqui 1 Coríntios 7. Vamos analisá-lo agora. 1 Coríntios 7. Nós começamos com gar, que é o nosso porquê. Porque roner, porque o marido. Lembra de aner? Essa palavra aner é a palavra para homem, certo? E a sua forma genitiva, vamos abrir aqui 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 14. A palavra aner, ela tem o seu genitivo andros. Andros. E aí você lembra de andragogia, você lembra de andro. Tudo que tem a ver com a ideia de androide, por exemplo, né, tem a ver com a ideia de homem, certo? Então, ro-aner é o homem. No caso aí, o homem, no caso, o marido, né? E a gente tem o gar, ro-aner, e aí a gente tem o egiastai. E esse egiastai, como você pode perceber aqui, egiastai. E aí a gente volta aqui para o egiastai. Egiastai, pessoal, basicamente é a ideia de ser santificado, certo? Se você perceber aí, nós temos o verbo na sua forma passiva, tá? E basicamente o verbo, aí como a gente pode ver, nós temos esse verbo aí, santificar, é o verbo hagiadzo. Exatamente esse verbo aqui, ó. Hagiadzo. Hagiadzo. E o verbo hagiadzo, como eu disse, ele significa, traz a ideia de santificar, né? Então eu santifico. Então hagiadzo, eu santifico. Mas nesse caso, ele está na sua forma passiva, certo? E também na sua forma perfeita. Então, ele está dizendo que o marido incrédulo ele é santificado.
Sua voz passiva mostra exatamente esse ponto aqui, né? O fato dele ser santificado. Ele é santificado, ele não santifica, ele é santificado. Por isso o verbo está na voz passiva. E aí nós temos ho apistos. Basicamente, você pode notar aqui que a fórmula negativa aqui, esse prefixo negativo, traz a ideia de não, forma negativa, e pistos tem a ver com fidelidade, com fiel. Então, apistos fica claro aí de ser um não fiel, ou não crente, ou incrédulo, certo? Então, não crente ou incrédulo. Ok? Basicamente isso. Então, o marido apistos, o marido incrédulo. E aí nós temos entegnak, certo? Entegnak. Kai egiastai regine e apistos. Vamos entender aí o que ele está querendo dizer, né? Então ele, quando ele tem aqui entegnaiki, ou gnaiki, né? Entegnaiki, a gente está vendo exatamente aqui a ideia de ele é literalmente a ideia, né? Quando ele tem aí entegnaiki, seria a ideia de ele ser santificado no convívio, estando próximo, né? Literalmente seria na esposa, né? Seria santificado na esposa. Deixa eu encontrar aqui um ponto importante sobre isso. Basicamente é isso como eu apresentei, né? Se você está vendo aí a ideia é basicamente essa aí. Quando a gente tem entegnaiki, literalmente, ó, na esposa. Mas no caso aí foi traduzido como no convívio da esposa. Deixa eu procurar aqui uma outra versão. Exatamente, ó. As versões mais... por exemplo, a Almeida Revista Corrigida e Corrigida Fiel trazem a ideia de é santificado pela mulher, certo? É santificado pela mulher. Mas a King James Version, também pela mulher, by the wife, e aí já a ESV traduz como because of his wife, então por causa da sua mulher. Isso é bem interessante, a forma como cada tradução escolhe mostrar isso aí. E tem a American Standard Version, que é uma tradução mais literal também, traz a ideia de sanctified in the wife, na esposa. Ele traduz literalmente. Já a NASB, que também é um tanto tipo a nossa atualizada, is sanctified through his wife, através da sua esposa. Então, no final das contas, vocês já entendeu, mas como eu sempre chamo a atenção, ver o porquê da tradução é que é o ponto do grego intermediário, é entender os meandros, os porquês, as razões pelas quais cada tradução faz as suas escolhas. Beleza? Muito bem. No final das contas, a gente tem aqui mais a sequência, né? Kai, regiastai, que é a mesma ideia, é santificada. Mas no caso aqui é regine. Então, e a esposa, Kai, regine. Então, e a esposa, reapistos. Então, e a esposa incrédula, ok? E a esposa incrédula. E a esposa incrédula, ela é santificada ento adelfo.
ento adelphoi. Literalmente é no irmão, né? Então é no convívio, foi traduzido aqui, no convívio do marido crente, mas a ideia basicamente é no irmão, ou seja, no que é crente, nesse que é crente. Tem um comentário interessante aqui. Eu vou ler aqui o comentário da Net Bible, que é uma bíblia muito interessante para fazer comparações de versões, né? Ele diz assim: o irmão, the brother. Algumas testemunhas mais modernas, né, em relação ao manuscrito, tem a palavra andri, que é a palavra para marido, né? Mas parece realmente uma tentativa de trazer uma outra palavra para o original, né? Contudo, as mais antigas testemunhas, né, os textos mais antigos trazem a ideia de exatamente do irmão, né, em favor do irmão. E aí ele diz, uma palavra que por conta da próxima associação com a esposa pode parecer um tanto inapropriada para muitos escribas. E por essa razão também algumas versões traduzem ali como marido. E literalmente é isso mesmo, certo, pessoal? A ideia é basicamente que esse irmão, ele obviamente não é o irmão dela, né? Ele é o irmão em Cristo, é o marido crente, como a atualizada traduz aí. Mas, corrigida fiel, e a revista corrigida trazem santificada pelo marido, santificada pelo marido. E eu acho interessante no convívio do marido crente. A atualizada foi muito feliz quando ela traz essa escolha aqui com relação a marido crente. Porque fica claro aí que esse irmão não é o irmão dela, óbvio, tá falando de esposa, né? Então, ela é santificada no irmão em referência ao que Paulo está falando, lá no irmão. Não tem dificuldade em entender isso. Você diz, olha, aquela esposa que é descrente, ela recebe as influências do irmão. Que irmão? Do irmão que é crente. Nosso irmão que é crente, esposo dela. Entendeu? Então, achei interessante essa tradução aí da atualizada marido crente, certo? Chama muito a nossa atenção esse fato aí. Percebe os meandros? É interessante, alguns manuscritos vão trazer a palavra andri, homem, já como uma tentativa do escriba dar uma que a gente chamaria aí de uma arrumada na teologia, né? Rapaz, isso aqui está muito parecido com ela ser mulher do irmão dela. Vamos mudar aqui, vamos colocar um andri. Então, com isso você vê que o grego, os erros dos escribas, não dos autores, né, da Bíblia, mas dos escribas, dos copistas, alguns erros, eles eram erros de tradução mesmo, né? Eles eram erros de ouvido, às vezes eram erros de incompetência mesmo do escriba, mas às vezes era uma vontade dele de melhorar o texto, né? Era uma vontade do escriba de dar uma melhorada na teologia. Não, essa teologia não ficou muito clara, deixa eu dar uma melhorada. Ele ia lá e mudava a palavra, né? O infeliz. Ai, Senhor. Mas é um infeliz por quê? Porque o indivíduo não deixou lá o texto do jeito que estava, né? Mas é interessante porque dentro da manuscritologia, e é bom a gente já tocar nesses pontos no grego intermediário, porque na manuscritologia existe uma regra. A regra é mais ou menos assim, quanto mais estranho o texto, mais provável dele ser original, certo? Então, se tem irmão, é porque se tem irmão e tem homem. É mais fácil o escriba melhorar do que piorar, digamos assim, a compreensão, né? Então, dificilmente um escriba ia mudar de homem, de irmão para homem, para marido, né? Mas ele mudaria tranquilamente, como foi o caso, né? Ele mudaria de irmão para marido, certo? Para ficar mais claro, né? Então ele tentou dar, eu acho que o infeliz do escriba, né, pensou assim, não, eu acho que Paulo não foi tão claro aqui. Deixa eu me dar uma melhorada no texto de Paulo, né? Mas enfim, é algo importante de considerar, porque para você saber também, né? Porque que tem aqui um marido crente, mas tem todo um caminho, tem uma história por trás dessa tradução, sabe? E eu acho isso muito interessante, e só dá para saber isso com o grego, né? Só dá para saber isso com o conhecimento
prévio aí da língua grega, ok? Ficamos por aqui, até a próxima aula, que Deus nos abençoe. Valeu!